maiores buscas já feitas na história, não ter encontrado nenhum vestígio sequer do menino. Como alguém pode desaparecer e não deixar nenhuma pista para trás? Seria esse um exemplo de crime perfeito? Ou será que teria envolvimento de atividades sobrenaturais? Preparem-se, sentem-se e fiquem confortáveis, porque lá vem história. Se você caiu aqui por acaso, deixarei no card acima o primeiro vídeo dessa série sobre o escoteiro Marco Aurélio. Venha conosco nessa história cheia de surpresas, reviravoltas e fatos misteriosos. Como o plano de Juan era fazer um ataque ao cume, ou seja, subir e descer de forma rápida, deveriam levar poucas coisas, e por isso não levaram muitos equipamentos e também boas roupas de frio caso o tempo fechasse, coisa que acabaria acontecendo mais tarde, colocando todo o grupo em risco. O acidente aconteceu aproximadamente na altitude de 2.060 metros, em um ponto da trilha onde ela abre para a esquerda, contornando um pequeno cume que se destaca na crista por onde passa a trilha normal. Essa parte da trilha é considerada a parte mais fácil que leva ao cume dos Marins, por mais que seja também a parte que as pessoas mais sofrem acidentes. Ou seja, além do Juan ter se perdido algumas vezes e errado o caminho, Osvaldo também sofreu seu acidente na parte considerada a mais fácil de toda a trilha. Nesse trecho da trilha, acontece muitos acidentes por conta da quantidade de rochas, fazendo com que as pessoas a todo momento fiquem desviando delas. A trilha se desenvolve por entre as pedras e em cima da superfície rochosa com arbustos de capim-elefante. O subir e descer das rochas em si não é tão complicado, ainda mais quando se faz um ataque ao cume estando com mochilas leves. Porém, encontrar a trilha após cruzar uma região com capim-elefante pode ser uma tarefa difícil, exigindo do aventureiro muita atenção e uma boa experiência em orientação. O grupo então começa a descer unido por cerca de 250 metros, mas acaba preocupando todos do grupo pela dificuldade e pelo tempo que levou para fazer um curto trajeto como aquele. Diante da dificuldade de descer o amigo machucado, Marco Aurélio então se voluntaria para descer na frente, com o objetivo de ir e vendo qual seria o melhor caminho e para chegar logo na base da montanha e pedir ajuda. Juan toma então a pior decisão de sua vida. Ele permitiu que Marco Aurélio, um jovem garoto inexperiente, descesse aquela montanha sozinho. Ele até tentou se precaver, dando a Marco um pedaço de giz que serviria para ele marcar o caminho que ele passasse. O combinado era o número 240, número do grupo escoteiro a que pertenciam. Osvaldo e os outros meninos foram contra essa ideia de separar o grupo, já que uma regra básica do escotismo e do montanhismo é a de nunca separar o grupo. Mas vendo que essa era a decisão já tomada pelo chefe, Osvaldo dá então sua própria faca para Marco Aurélio para ajudá-lo em sua descida, enquanto os outros meninos entregam alguns outros itens também, sendo um deles um apito. Grave essa informação, ela é de suma importância. Marco então se separa do grupo e começa a descer sozinho. E a cada minuto que ia passando, o jovem ia ficando cada vez menor na vista do grupo, até que em apenas 15 minutos já não era mais possível ter a visão do garoto, e eles não imaginavam, mas essa seria a última vez que Marco Aurélio foi visto. Após a separação do grupo, os meninos junto ao chefe vieram descendo lentamente pela trilha, passaram somente por 3 marcações feitas por Marco, até chegarem num local onde havia 2 pedras grandes com uma passagem estreita entre elas. E lá havia marcado com giz o número 240. Porém, Juan, vendo aquele vão estreito, deduz que ali seria um caminho muito difícil de passar com alguém machucado. Então decide sair um pouco da trilha e cortar pela direita, achando que os caminhos iriam se juntar mais à frente. Os jovens mais uma vez não concordam com o chefe e ainda dizem que Marco Aurélio poderia se perder. Mas Juan, confiante de que os caminhos iriam se juntar mais na frente, volta a falar que não seria um problema e começa a descer pelo outro lado. Mas logo percebe que por ali eles sairiam muito da trilha. Porém, já era tarde demais. Pelo pouco que eles já tinham descido, era ainda mais difícil voltar até o ponto por conta do declive. Então, por isso, acabam seguindo em frente. O vão estreito entre as pedras por onde Marco Aurélio passou tem até nome hoje em dia. Se chama Portal. Para quem sobe, marca o início do trecho de trepa-pedras, mas para quem desce,
que é o caso do grupo em 1985, marca o local onde a trilha fica mais tranquila por conta da trilha bem definida. E os grupos de montanhistas, sem precisar usar as mãos, tiram seus bastões de trekking das mochilas e a caminhada fica mais fluida. Dali até o Morro do Careca, onde na época se chegava de carro, leva-se apenas 1 hora de descida em condições normais. O Marins é uma montanha que se desce circulando ao entorno dela, mas no dia o caminho tomado por Juan fez com que eles descessem em uma linha reta, o que levou eles à parte mineira da montanha, uma parte com mata fechada e densa. Enquanto ainda havia luz, eles iam seguindo a trilha pelas patas dos animais, mas ao cair da noite ficaram completamente perdidos. Outra dificuldade que tiveram que enfrentar foi o frio. A Serra da Mantiqueira já apresenta baixas temperaturas, mas aquela noite do dia 8 de junho foi registrado a temperatura mais baixa daquele ano. E como o grupo não estava preparado para passar a noite fora, estavam apenas com um uniforme de escoteiro, ou seja, uma camiseta e um shorts. O grupo estava completamente exausto, estava muito escuro, estavam com frio, fome, e a todo momento os meninos queriam dar uma pausa. Juan, então, sabendo do perigo do frio, em momento nenhum deixou o grupo parar de andar numa tentativa de não deixar o corpo deles esfriar. Com o tempo, Osvaldo foi sentindo menos dor no joelho também, o que ajudou muito o grupo a aumentar o seu ritmo de caminhada. Diante de tantos desafios, tantas dificuldades, o grupo inclusive chegou até a cruzar um pequeno riacho durante a noite. Finalmente encontraram um cercado, o que significa que havia algum abrigo ali perto. O grupo seguiu, até que por volta de 2 da manhã eles chegam ao sítio do Sr. Filhinho. O grupo foi recebido pelo próprio senhor assustado com uma arma apontada para eles. Mas após o susto e uma conversa, o senhor orientou o grupo a seguirem pela estrada de terra que liga o bairro dos Marins, em Piquete, até Marmelópolis, e de lá irem até o sítio de Afonso Xavier. O grupo seguiu então sua caminhada até que chegaram por volta das 5 da manhã no sítio do senhor Afonso, completamente exaustos após mais de 20 horas de caminhada. Para vocês terem uma noção de tempo, o grupo de escoteiros de Piquete que havia passado mais cedo por eles, retornou ao sítio do senhor Afonso às 3 da tarde, fazendo o percurso em menos da metade do tempo que eles haviam feito. Ao chegarem nas barracas, todos tinham a expectativa de encontrar Marco Aurélio, mas para a surpresa de todos, ele não estava lá. O primeiro fato misterioso do desaparecimento de Marco Aurélio se deu naquele momento. Ao chegarem nas barracas, perceberam que ela estava revirada. A mochila de Marco estava aberta e para fora. Mas apesar disso, nada havia desaparecido. E como seria natural de pensar, deveriam ter ido até a casa do senhor Afonso perguntar sobre o garoto. No entanto, nem os escoteiros, ou mesmo Juan, percorreram os 50 metros até a casa dele para perguntar sobre o amigo. Provavelmente pelo fato de estarem muito cansados e não quererem incomodar a família por conta do horário. Mas claramente isso foi um erro. O grupo então come o que eles tinham à disposição naquele momento, que era uma lata de leite condensado, e depois Juan manda todos irem dormir e aproveitou para tirar um cochilo também, já que todos estavam muito cansados. Mesmo assim, sabendo da sua responsabilidade, o chefe apenas deitou por 1 hora e às 6 da manhã levantou e partiu sozinho em busca do escoteiro desaparecido, regressando às 10 da manhã sem ter encontrado nenhum sinal de Marco Aurélio. Quando retornou ao acampamento, o rapaz Paulinho já estava esperando para levá-los de volta à cidade. E foi nesse momento que Juan anuncia que Marco estava desaparecido. Ao chegar no sítio na manhã seguinte com sua Kombi, Paulinho se depara com os fatos e de imediato vai avisar o chefe Gugu sobre o desaparecimento do jovem. O chefe de escoteiros de Piquete então consegue mais 4 voluntários e, sem muitos recursos, se juntam a Juan para realizar uma segunda busca pelo morro. O grupo passa o dia todo procurando algum sinal de Marco, mas voltam ao sítio do senhor Afonso no cair da noite completamente frustrados, por não terem encontrado nenhum sinal dele. A noite então se segue e começa uma chuva forte. Senhor Afonso e sua esposa, na intenção de ajudar de alguma forma, preparam um jantar para todos que estavam presentes. Por volta de 8 da noite, enquanto todos estavam comendo, o grupo escuta um grito vindo do lado de fora da casa. Todos permanecem em silêncio,
em dúvida se tinham escutado aquilo direito. Então novamente escutam mais um grito, mas dessa vez seguido com um som de apito. Neste momento, todos saíram da casa na esperança de que fosse o seu amigo gritando por socorro, até porque o grito parecia com a voz de Marco Aurélio, e no dia do seu desaparecimento estava carregando um apito que foi dado a ele. Mas ao saírem, a única coisa que viram foi uma forte luz azul vindo do meio da mata, no mesmo sentido que levava ao pico, e aos poucos a luz foi sumindo. Todos ficaram espantados com aquela situação. Juan então toma a frente e começa a entrar no meio da mata gritando por Marco Aurélio. Caminha um pouco até que chega em uma outra residência. Juan bate na porta e depois de um tempo uma mulher o atende. Ele então pergunta a ela se tinha visto alguma coisa ou escutado os gritos e o apito. Porém a mulher diz não ter visto nada e negou ter escutado alguma coisa. Juan então retorna ao grupo mais uma vez frustrado por não ter encontrado nada. Esse acontecimento marca um fato muito misterioso nesse caso, que até hoje leva muitas dúvidas sobre o ocorrido. O incidente com as luzes foi presenciado por todos, e até hoje ninguém sabe explicar exatamente o que aconteceu naquele dia. Isso porque as luzes vinham de baixo para cima, como se alguém tivesse caminhando com aquela luz na mão. Alguns acreditam que a luz possa ter vindo de um vizinho, mas é pouco provável, já que a casa fica num local muito isolado e no meio da mata, tanto que Juan à noite caminhou um pouco até chegar na outra residência, e também saberia se as luzes tivessem vindo de lá. Outros acreditam que a luz veio de um carro que passava pela estrada de Piquete a Marmelópolis. No entanto, tal estrada fica distante da casa do Sr. Afonso, e não há como um feixe de luz azul vindas de um carro refletir na copa das árvores. Esse acontecido é tão misterioso que leva à criação de uma teoria do que pode ter acontecido com Marco Aurélio. Por isso, guardem essas informações que mais pra frente abordaremos ela. Mas um fato curioso é que até hoje, os outros escoteiros que estavam presentes acreditam que os gritos e o som de apito vieram sim de Marco Aurélio. Voltando à nossa história, após o ocorrido, o grupo então retorna a Piquete e se instalam na casa de Sebastião Augusto, que providencia também um médico para atender Osvaldo. Juan então se dirige ao telefone e, por volta de meia-noite, faz uma ligação para o Sr. Ivo informando sobre o desaparecimento de seu filho. Ivo fica desesperado e decide ir na mesma hora para Piquete, mas é acalmado por Juan e decide partir para a cidade no dia seguinte. Em paralelo a isso, o médico que estava cuidando de Osvaldo constatou que não havia nenhum machucado grave no joelho do menino e, portanto, poderia andar normalmente, o que geraria algumas suspeitas mais para frente. Na manhã de segunda-feira, os jovens escoteiros retornam para São Paulo, mas Juan acaba ficando em Piquete para esclarecer os fatos na delegacia e ajudar nas buscas. Entra em cena o delegado Isidro Ferraz, que nesse momento agrupa alguns policiais e o experiente guia Carlos Vieira para se dirigirem até o local do desaparecimento de Marco Aurélio e iniciar o primeiro dia oficial de busca. Os pais de Marco Aurélio chegaram em Piquete logo pela manhã. O Sr. Ivo já queria subir o pico para ajudar nas buscas, mas o delegado achou que pelo fato de ele não ter experiência em montanhas, seria inútil subir até o local das buscas e acabaria prejudicando o trabalho da equipe. Então pede para que eles fiquem na cidade para estarem disponíveis a qualquer nova informação. O Sr. Ivo então começa a usar o que tinha disponível em suas mãos para ajudar no caso. Primeiramente, ele monta na casa do chefe Gugu uma espécie de QG, e lá começa a reunir todas as novas informações que eles iam descobrindo. E começa a fazer várias ligações também. Isso porque o Sr. Ivo era um grande jornalista, e ao longo de sua carreira fez diversos contatos nas mídias. Logo, a notícia do desaparecimento de seu filho estava estampada nos principais jornais do país e televisionada nos principais canais de TV também. Esses contatos do Sr. Ivo foram essenciais para a repercussão que o caso ganhou na época. Foi por causa dele que o desaparecimento de Marco Aurélio ficou tão conhecido e apareceu nas televisões do Brasil inteiro. Mas, ao mesmo tempo, esse fato fez com que surgisse muitos boatos e informações falsas que só atrapalharam ainda mais o caso. Ao final da tarde, o grupo de policiais junto de Juan e o guia Carlos Vieira retornam para a base do pico. Ao ser questionado sobre o caminho tomado,
Juan conta que passou por uma cruz de ferro. O guia então se surpreende e diz que ela faz parte de uma trilha antiga que ele mesmo havia desativado por ser muito perigosa. Esse fato deixou Carlos muito intrigado e motivado a ir até essa trilha. Mas como estava tarde, nada mais poderia ser feito ali. No dia seguinte, ele convidou o outro experiente guia, Ronaldo Nunes, para acompanhá-lo até a tal cruz de ferro. O grupo de guias reunidos pelo delegado parte logo cedo em direção à tal cruz de ferro. Porém, com a forte geada que teve na noite anterior, encontram alguns obstáculos no caminho. Ao chegarem perto da cruz, o grupo avista algumas pegadas em direção à mata. Eles até tentam segui-las, mas elas vão desaparecendo ao longo do caminho. Neste mesmo dia, um incêndio se iniciou na montanha, e os primeiros bombeiros que haviam sido designados para realizar as buscas tiveram que ser realocados para combater as chamas. A polícia então suspeitou que alguém houvesse provocado o incêndio para atrapalhar nas buscas. A tarde de terça-feira é marcada também pela chegada do Centro de Operações Especiais, também conhecida como COI, Grupo de Polícia Especializada em Atendimento de Ocorrências de Alta Complexidade. A chegada do COI se deve aos contatos do Sr. Ivo. Graças a ele, a polícia especializada entrou para ajudar nas buscas e, posteriormente, o Exército também entraria. A chegada do COI fez com que as buscas se intensificassem muito e ia trazendo cada vez mais visibilidade e atenção ao caso. A cada dia que ia passando, mais voluntários iam chegando para ajudar nas buscas, inclusive o próprio Exército Brasileiro, chegando a ter em um dia mais de 200 pessoas ajudando nas buscas. Quando o Exército chegou, eles realizaram a Operação Pente Fino. Ela foi realizada pelo 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena, onde os soldados fizeram o percurso do Pico dos Marins em fila indiana. Esse foi um erro muito básico cometido pelo Tenente Fischer, que estava comandando a operação, pois o fato de eles andarem em fila indiana fez com que não olhassem em todos os possíveis locais e não teve a eficiência da quantidade de soldados, já que andavam todos juntos. Já o COI levou 2 cachorros farejadores para ajudar em suas buscas. E é aí que acontece mais um fato curioso nessa história, pois ambos os cães não ajudaram em nada, já que um dos cães havia machucado a pata e não poderia andar muito pela região. Já o outro acabou pegando uma gripe ou algo parecido, perdendo boa parte de seu olfato. Esse acontecimento foi mais um atraso nas buscas, pois até irem atrás de outros cães já haviam perdido mais um dia de busca. Em uma das buscas até chegaram a encontrar uma luva branca, tendo a possibilidade de ela ser a prova de um crime. Foi levada à delegacia para que fizessem algumas análises, mas nenhuma prova foi encontrada. Os grupos de busca sempre ficavam atentos ao céu, já que os urubus indicariam se houvesse algum corpo morto na região, mas só levaram a um cadáver de um boi. Com a grande divulgação do desaparecimento pela mídia, inúmeras pessoas ligavam todos os dias dizendo ter encontrado Marco Aurélio, assim como inúmeras teorias foram criadas para o sumiço do rapaz. Alguns diziam que o jovem teria fugido, outros achavam que ele havia sido assassinado pelo guia. Destas suspeitas, algumas pessoas acreditavam que Juan teria abusado de Marco Aurélio e depois dado um jeito de matar e sumir com o corpo. Essa teoria tomou mais força quando surgiu o boato de que Juan seria homossexual após uma entrevista feita com a ex-mulher dele e o depoimento dado por Osvaldo, dizendo que na noite anterior teria visto Marco Aurélio saindo da barraca para urinar e Juan teria o acompanhado, retornando após longos 30 minutos. Indiferente dos boatos, uma coisa é fato. Com a exposição na mídia, não faltou voluntários para ajudar nas buscas. No total, calcula-se que mais de 300 pessoas ajudaram a procurar por Marco Aurélio. As buscas duraram cerca de 28 dias, contando com a presença de 2 aviões, 2 helicópteros, 180 soldados do Exército, 18 homens do COI, 10 cães farejadores, bombeiros de Cruzeiro e Guaratinguetá, espeleólogos, polícia civil, polícia militar, alpinistas e outros voluntários. Porém, ao mesmo tempo que muitas pessoas queriam ajudar, também havia muitas pistas falsas, muitas pessoas ligando dizendo saber onde Marco Aurélio estava, inclusive videntes. Teve até mesmo um vidente que usou um pêndulo,
e disse que Marco Aurélio estava em determinado lugar da floresta. Então, sem poder ignorar, os militares foram até o local junto com ele. Chegando próximo ao local, havia um paredão de rocha onde teriam que descer usando uma cadeirinha de bombeiro. O vidente começou a falar que precisava voltar para se comunicar com os espíritos, mas os militares, já desconfiados, obrigaram ele a descer junto. E como já era de se esperar, não encontraram nada. Após quase um mês de buscas, o COI se pronunciou dizendo que nada mais poderia ser feito e se retirou das buscas. Esse fator, assim como sua chegada, foi determinante para as buscas, pois fez o caso ir perdendo cada vez mais força a cada dia. As pessoas começaram a acreditar que Marco Aurélio já estava morto, e não durou muito tempo para que as buscas fossem oficialmente encerradas, não encontrando absolutamente nada remetido a Marco Aurélio. No próximo vídeo falaremos sobre o principal suspeito do caso. Aguarde, pois muitas surpresas ainda estão por vir.